Senhor Jesus! Eu quero fazer um agradecimento ao Rudinei e à Diana por esse convite tão especial de poder retornar aqui para nós darmos continuidade a um novo assunto da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre, que estamos falando sobre relacionamentos. E hoje eu tenho o prazer de falar um pouquinho sobre o relacionamento entre nora e sogra. Olha que legal, olha que interessante, que bênção. E eu já desejo e espero que o seu relacionamento seja uma bênção entre sua sogra, sua nora, seu sogro, seu genro. Eu espero de verdade, desejo que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor abençoe esse relacionamento familiar, que é tão importante. E como base, nós vamos estar tratando de um assunto que eu particularmente amo muito, que é o livro de Ruth. Ruth tem muito a nos ensinar como nora, não é mesmo? Ruth tem muito a nos ensinar sobre amor incondicional, sobre amor prático. Ela tem muita coisa para nos ensinar. E eu quero que você que está aí me acompanhando, pegue a sua Bíblia, pegue a sua revista, se você tiver ela, e abra lá na lição de número 7, que vai tratar hoje sobre este assunto. Abra sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo de número 1, e o versículo de número 1. E a nossa leitura que nós vamos fazer em classe, que você na sua escola dominical vai fazer em classe com os seus alunos, ela vai abordar então esse tema maravilhoso. E vamos ver o que Deus tem para nós aqui. Diz assim: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes de seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. E disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência como usastes com o falecido e comigo. Tornai, filhas minhas, ide embora, que já muito velha sou para ter marido, e ainda quando eu tivesse, tendo esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los-íeis, até que viesse a ser grandes, deter-vos-íeis por eles, sem tomardes maridos? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Olha que interessante. E aí, lá no versículo 16 do capítulo de número 1, diz assim: disse, porém, Ruth: não me inste, para que te deixe me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu Deus é o meu Deus, e o teu povo é o meu povo. Isso está em Ruth 1:16. Eu quero abordar agora aqui um pouquinho da situação desta família, desta casa, e o que está sucedendo. A Bíblia, então, ela está nos dizendo de uma situação em Belém. Belém, ela era considerada como a terra do pão. E, de repente, falta pão na terra do pão. E aí, então, esta família, ela se torna quase que uma família pródiga. Ela sai da terra do pão, ela sai de Belém e vai para Moabe. Moabe era uma cidade que ficava mais ou menos a 80 quilômetros de Belém.
Moabe fazia parte do povo inimigo de Deus. E eles acabam então descendo para Moabe atrás de pão, atrás de provisão. E me chama a atenção, porque em um episódio da Palavra de Deus, Jesus, ele estava passando por uma tentação, ele estava sendo tentado, ele estava jejuando e ele estava com fome. Então o diabo vem e oferece para ele que ele transformasse pedras em pães. E Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Eu quero encorajar você a compreender, a praticar esta palavra, essa verdade de Jesus na sua vida. Porque tem momentos na nossa vida que acontece circunstância que parece que na casa do pão falta pão. Às vezes na igreja, no relacionamento familiar, no casamento. Mas fica onde Deus colocou você. Nem só de pão viverá o homem. Nós não vamos viver só de provisão, mas o mais importante é o provedor. Porque ainda que haja circunstâncias de crises, chega uma hora que Deus vai enviar pão. Fica onde Deus colocou você, fica onde Deus chamou você. Espera no provedor. Oh, queridos, o provedor é mais importante do que a provisão. Se você tem Deus, se você está do lado de Deus, passe o que tiver que passar, mas uma hora essa crise vai passar. Deus vai dar vitória. Eles ficaram lá tempo suficiente, então, para perder aquilo que era mais importante, a família, para perder aquilo que era mais importante, pessoas. Quantas pessoas fazem isso? Saem por causa de coisas, saem da igreja, saem do relacionamento, saem da família e perdem, vivem uma morte. Muitas vezes não é uma morte física, mas uma morte subjetiva, morte dos sonhos, dos projetos, e não é isso que Deus quer para nós. Mas voltando para o nosso tema, agora então, essa viúva está desolada, essa viúva está triste, essas viúvas estão vivendo essa dor da perda. Então, Noemi tem uma ideia, ela ouve falar que voltou o pão, que Deus teve misericórdia do povo e tem pão. E aí então ela despede as noras, ela diz para as noras, voltem minhas filhas, porque naquela época existia uma lei que a viúva, essas meninas, elas poderiam casar, buscar na família um irmão, para que elas pudessem casar para dar continuidade geracional a esses homens que partiram, que morreram. Só que como Noemi não tinha mais filhos, Noemi está explicando para elas, minhas filhas, eu não tenho mais condições, eu sou velha, eu não tenho mais condições de gerar. E ainda, se eu tivesse condições, imagina, vocês não teriam paciência de ficar esperando, nem tem como vocês ficarem esperando até esse menino crescer, para que vocês venham casar com eles. Então voltem, vai para casa de vocês, vai para a família de vocês, se casem novamente. E a Bíblia então nos diz que órfã, ela volta, a Bíblia vai deixar claro que ela volta para a sua família e volta para os seus deuses. É interessante falar que os deuses de Moabe eram os deuses da orgia, da prostituição, né? Nada é muito novo. A Bíblia, ela é atual, ela é muito mais atual do que o Diário de Canoas, ela é muito mais atual do que Zero Hora, do que o Jornal Hoje. Ela é muito mais atual porque ela fala de coisas que parecem que são tão antigas, mas são atuais para nós hoje. E quantas pessoas não estão assim, né? Se voltando a esses deuses da prostituição, da orgia, quanta gente largando os relacionamentos familiares aí, o casamento, para se largar, se dobrar diante desses deuses aí, né? E a órfã, ela foi. Só que Ruth, me chama atenção, assim, esse tema por causa disso. Ruth, ela faz uma confissão de fé. Ela crê pela graça, ela aceita Jesus pela graça. Havia uma lei que dizia que os moabitas não habitariam no meio do povo, não entrariam na congregação do povo de Israel, do povo judeu. Só que ela faz uma declaração. Ela diz assim, lá no 16 que nós lemos, disse porém Ruth, não me enche para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores irei, onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então ela aceita esse Deus maravilhoso pela fé. Então Ruth, ela é salva pela fé. E agora ela se converte, né, a Deus, ela se converte ao Deus de Noemi. Então, eu já aqui estou comentando, já estou falando com você aqui, fazendo esse resumo, né, desta
crise que elas estão enfrentando, a crise na terra do pão, na terra de Belém, a crise agora familiar, esta perda. Noemi, ela está assim até tendo um foco diferente de Deus, ela começa a ter uma visão distorcida de Deus devido à circunstância que ela está vivendo, ela acha que Deus está contra ela, ela acha que Deus está se voltando contra ela, e então ela começa até, né, entrar em um espírito assim depressivo, de culpar Deus, de para baixo. Só que eu acho tão interessante esse amor incondicional desta nora pela sogra. Ruth, ela se apegou à sua sogra. E o que é interessante é que Noemi não tinha nada para oferecer a ela. Noemi era uma senhora idosa, pobre, que estava ali totalmente desprovida de qualquer situação financeira, seja emocional, seja de qualquer área, de qualquer âmbito, ela está desprovida. Mas essa menina, ela tem essa atitude de dizer, não, eu vou estar contigo, seja em qualquer circunstância, em qualquer situação que tu passar, eu não vou te deixar, eu vou estar contigo. Eu acho linda essa declaração, esse amor entre nora e sogra. E esse desejo do meu coração que Deus, né, venha trazer para a sua história, para a sua realidade. E não importa a circunstância que você possa estar vivendo de um relacionamento entre sogra e sogra, nora e sogra, mas eu sei que Deus, ele pode reverter essa circunstância. E o primeiro ponto que eu quero partilhar com você é que se você está passando um momento difícil de relacional nessa situação entre nora, sogra, sogro ou vice-versa, primeira coisa eu quero aconselhar você, ore ao Senhor. Peça direcionamento, peça para o Senhor, clame a Deus, porque Deus, ele pode sim reverter a circunstância, mudar a circunstância e fazer com que essa circunstância negativa, esse relacionamento que não está ideal como você gostaria, que se torne um relacionamento abençoado, um relacionamento abençoador, um relacionamento de união. Deus faz isso e muito mais. Difícil não é a crise em si, porque todos nós passamos por crise. Agora, quando uma família ela está unida, queridos, ela pode enfrentar qualquer dificuldade, seja financeira, seja uma enfermidade que está assolando. Mas quando se une, assim como nós estamos vendo aqui no tópico 2, que elas estão superando as crises, né? Noemi vai voltar para sua terra. Ruth, ela aceita o Deus da sua sogra, ela conhece Deus através da sua sogra, e elas estão enfrentando uma crise muito grande, uma perda. Gente, isso aqui tem que ter muita estrutura, tem que ter muita graça, tem que ter muito Deus para passar por isso. Não é só uma perda. Elas perderam 3 pessoas na família. Elas perderam tudo, elas estão pobres, elas estão totalmente desprovidas, desamparadas. Mas o importante aqui é salientar que Deus é um Deus de providência, Deus é um Deus que não desampara, Deus é o Deus do órfão, Deus é o Deus da viúva, Ele é aquele que cuida, que prepara circunstância para abençoar aqueles que estão debaixo da sua potente mão. E nós vamos ver isso aqui acontecendo. Então, quando você está unido com a sua família, nesse relacionamento poderoso, né, assim, de amor, de compreensão, nada se torna impossível, nada se torna difícil. E o grande problema nos relacionamentos entre nora e sogra, eu quero deixar aqui para vocês, até se você é professor, você vai dar aula, você salientar isso na sua escola dominical, é a dificuldade de entender que a nora, a sogra, elas vêm de culturas diferentes, elas vêm de formação diferente, né? Elas são pessoas que vêm de lares que são diferentes. E vão se tornar o quê? Se tornar parentes agora. E é importante também a grande dificuldade do bom relacionamento é a dificuldade de entender que amor de mãe é diferente de amor de esposa. Esposa é esposa, mãe é mãe. Mãe não pode substituir esposa e esposa não pode substituir a mãe. Muitas vezes o que acontece?
Quando se entra num relacionamento, assim que o filho vai casar, a mãe, ela começa a entrar numa disputa do amor, da atenção do filho. E isso vai trazendo o quê? Vai trazendo transtornos, vai trazendo problemas no relacionamento, vai minando a união, vai minando a alegria. Mas quando a nora entende, olha, eu sou a esposa, e o meu papel é ser esposa diferente, e a mãe entende, olha, eu sou a mãe, e ninguém vai poder substituir o amor de mãe, ninguém vai poder tomar o lugar da mãe. O papel da mãe a mãe vai ter sempre esse papel de mãe, a esposa sempre o papel de esposa. As coisas ficam mais fáceis, né? E quando a nora e a sogra, elas têm essa conduta de mão dupla, né? Onde a sabedoria, inteligência, flexibilidade, compaixão, acolhimento, isso vai amenizar muito da tensão. Quando a mãe é ciumenta, possessiva, ou então a nora, essa esposa, ela é possessiva, ela afasta o filho da família, isso vai trazer muita tristeza, isso vai trazer desassolação, vai trazer muita discórdia, vai trazer muita infantilidade no meio desta família. Mas quando se há essa sabedoria, tudo fica mais fácil. Esta família aqui, essas duas mulheres, elas se unem, mesmo na crise, elas estão unidas agora para enfrentar essa crise. Então, a história de Noemi e de Ruth estão dizendo que elas chegam então a Belém. Quando elas chegam lá, todo mundo fica impressionado com a vida de Noemi. Noemi não era mais a mesma, está chegando ali, né, ela mesmo se pede para que chamem ela de Mara, agora ela está amargurada, agora ela está entristecida, ela está depressiva pela situação, pelas perdas. Mas ela tem o quê? Uma nora, que eu acho muito lindo, eu acho que impressionante quando a Bíblia vai dizer então que as vizinhas, elas vão dizer que essa nora vale por 7 filhas. Você já pensou isso? Cuide bem, preste atenção aqui no que eu vou dizer. Cuide bem da sua sogra, cuide bem do seu sogro, porque todo mundo fica sabendo a maneira como você trata a sua sogra, viu? A Bíblia está dizendo aqui no livro de Ruth que todo mundo sabia como essa menina estava tratando a sogra. Quando ela chega então e vai trabalhar para sustentar essa sogra, para se sustentar, a Bíblia vai dizer que ela chega onde? No campo de Boaz. Olha a providência de Deus. Deus providenciando um caminho para abençoar essas duas mulheres. Ela chega no campo de quem? Do remidor, daquele que poderia casar com Ruth para suceder descendentes desta família, para que essa família não ficasse esquecida, para que essa família fosse acolhida, essa família fosse cuidada, essas mulheres fossem protegidas. Então, quando ela chega lá, Boaz fica sabendo da fama de Ruth, o quão boa ela era, como ela era uma nora maravilhosa, como ela era uma nora boa, uma nora que estava cuidando bem da sua sogra. E isso começou a comover as pessoas começaram a comentar, né, sobre esse assunto. Então, fica a dica aí para você, não fale mal da sua sogra. Pra ninguém, muito menos pro seu marido, viu? Não fique falando mal da sua sogra. Seja para qualquer pessoa, não fale mal, mas ore por ela, ore, abençoe, trate bem. E para que esse vídeo assim não fique tão extenso, eu quero resumir dizendo que quando Ruth chegou, ela foi trabalhar, Deus prosperou a vida dela, abençoou, foi com ela, a ponto de que elas encontraram um remidor, ela se casou, né? Conseguiu então ali, através desse casamento, Deus deu um filho para ela, Deus restituiu a autoestima desta sogra, Deus abençoou, ela pôde pegar o seu neto nos seus braços, ela depois ainda fazer parte da genealogia de Jesus Cristo. Olha como Deus é maravilhoso. E eu quero deixar aqui para você um antítese para com problemas entre nora e sogra. E sabe aonde que está? Está no livro de Gálatas. Se você quiser abrir a sua Bíblia, se você quiser acompanhar, no livro de Gálatas, no capítulo de número 5 e o versículo de número 20, ali nós vamos ver uma lista de pecados de obra da carne. O que impede um bom relacionamento entre nora e sogra?
é a natureza pecaminosa. E tem uma lista, e a maior lista, nós vamos ver uma lista que fala sobre a impurezas de área sexual, nós vamos ver outras que falam sobre a religião, né, pecados que vêm, como por exemplo ali, né, da idolatria, feitiçaria, nós vamos ver outras que falam do âmbito ali alimentar, mas a maior lista de pecados, você sabia que é na área relacional? Exatamente. A nossa natureza pecaminosa, ela nos impede de ter bons relacionamentos. Olha o que diz lá no 20. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e inveja. Essa é a lista que impede os bons relacionamentos. Quando uma mãe é ciumenta, ou a esposa é ciumenta, possessiva, o que vai acontecer? Vai trazer discórdia, vai trazer desunião, vai trazer tristeza, vai trazer, sim, todos os males de relacionamentos vai estar ali. E qual é o antítese? Qual que é? Como é que a gente pode combater isso aqui, irmãos? Como esses pecados relacionais? Vai dizer isso também no livro de Gálatas. O fruto do Espírito. Sabe o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor. Que mais? Alegria, paz, longanimidade, ânimo longo, benignidade, pessoa benigna, pessoa boa, bondade, fidelidade nesse relacionamento, mansidão, olha só, domínio próprio. Você sabia que se conhece uma pessoa, o quanto ela é espiritual, pela maneira que ela trata as pessoas, pelo seu relacionamento? Você sabia disso? Às vezes a gente pensa que a pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que fala em línguas, que tem os dons espirituais. Nossa, como ela é cheia do Espírito Santo. Não. Você quer identificar uma pessoa cheia do Espírito Santo? É como ela trata as pessoas, como ela trata os relacionamentos, a família. É assim mesmo que a gente vê. É isso que a Bíblia diz. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é cheia do fruto. Ela é amável, ela tem todos essas qualidades, essas virtudes na sua vida. Se você está tendo problema no seu relacionamento com sua sogra e com seu sogro, eu quero aconselhar a você, primeiramente, ore ao Senhor. Ore por essa pessoa, ore por você e exerça o fruto do Espírito Santo. Eu vou ser realista com você. Pode ser que a sua sogra ou a sua nora não vá mudar, vai continuar sendo assim, mas o fruto do Espírito vai te dar graça suficiente para você viver com essa circunstância, com essa situação e não sofrer e ser feliz. Ela é a grande responsável pela união da família. Você sabia disso? Por isso é que o inimigo se lança tanto contra relacionamento entre nora e sogra, filhas, filha e mãe, mãe e filha. Porque uma mulher dentro de casa, quando ela tem sabedoria, quando ela tem inteligência emocional e ela é cheia do Espírito Santo, ela une a família. Onde existem famílias desunidas, pode ter certeza que por trás está faltando sabedoria, graça em uma mulher. Você pode perceber isso por via de regra. Quando morre uma mulher, quando morre a mulher da casa, vamos dizer assim, a mulher do âmbito familiar, por via de regra, a família se torna desunida, cada filho para um lado. Mas, quando morre o homem, você pode perceber como a mulher ela consegue juntar, unir, manter a família unida. Então você, sogra, você, nora, peça para que o Espírito Santo governe a sua vida. Sabe o que é ser cheia do Espírito Santo? Quanta gente tem uma teologia líquida do Espírito Santo. Mas, na verdade, ser cheia do Espírito Santo é você ser controlada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo controlar os seus impulsos, controlar os seus pensamentos, suas atitudes. Isso é ser uma mulher cheia do Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo. E
É quase que impossível no mundo que a gente vive ter bons relacionamentos se nós não formos controlados e dominados pelo Espírito Santo. Eu quero encorajar você, através desta lição, a buscar a presença, o controle, o domínio do Espírito Santo sobre sua vida, para que a sua casa seja unida. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão num contexto de uma família totalmente desunida, mas se você se levantar no meio da sua casa com sabedoria, com a presença do Espírito Santo na sua vida, você pode sim unir a sua casa. Não há nada mais poderoso do que a união. Não há nada mais lindo e maravilhoso do que a união. A Bíblia fala muito sobre isso. Você tem o poder, mulher, de unir a sua casa, os seus filhos, de unir a sua sogra, o seu sogro. Que coisa maravilhosa isso. Eu quero encorajar você a fazer isso, a ser uma mulher cheia de Deus, a ser um homem cheio de Deus, para que a sua casa seja cada vez mais um referencial da presença de Deus. Sabe o que é a família no contexto bíblico? Eu quero dizer para você que a família no contexto bíblico é um lugar de abrigo, é um lugar seguro. Tão interessante o que diz em Isaías 32 e o versículo de número 2. Para mim, isto é família. Família é um lugar de esconderijo. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrente de água em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Infelizmente, muitos contextos familiares de relacionamentos têm se tornado um lugar onde deveria ser um lugar de cura, de proteção, de refúgio, de esconderijo, tem se tornado lugar de adoecimento. Quantas noras e sogras e sogros e genros, um adoecendo os outros, uns deixando enferma a alma, o espírito, o corpo, por causa de maus relacionamentos. O desejo de Deus para a sua família, para a sua casa, é que você seja um esconderijo, não um adoecimento, mas seja cura na sua parentela. Deus quer que a sua casa esteja unida. Quando a sua família está unida, ali a presença de Deus, aí a alegria e a regozijo. Deus abençoe você. E eu encerro dizendo para você que na sua casa seja um lugar de cura, seja um lugar exatamente como Isaías está determinando. Lembre-se, quando você casou, você não casou só com esse homem, com esta mulher. Você casa com a família. Você casa com toda a família também. Você tem que levar a família junto. Esse é o desejo de Deus, é aumentar essa família. E que na sua casa, Isaías 32 e versículo de número 2 se cumpra. Que seja um lugar que cada um servirá de esconderijo contra os ventos, as tempestades. Seja de refúgio contra as tempestades. De torrentes de águas em lugares secos. Nós estamos vivendo em um contexto de sequidão. Você vê como as pessoas estão sedentas, mas que a sua casa, a sua família, a sua parentela seja essas torrentes de água, aleluias, que sirvam para trazer esse refrigério, e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Eu me despeço desejando para você que essa palavra se cumpra na sua vida. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe o seu relacionamento nora e sogra, nora e genro, genro e sogra. Que Deus abençoe grandemente. Em nome de Jesus. E até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos conceder.